Olá pessoal, eu estou aqui com o Michael Schlussel, nosso amigo brasileiro, que mora em Oxford há 6 anos, trabalhando no grupo Equator, aqui da Universidade de Oxford. Ele é editor internacional da nossa revista Evidence e nós vamos conversar aqui sobre integridade científica, transparência, tudo focado em como escrever bem ciência. Vou pedir a Michael para se apresentar rapidamente e falar o que é Equator e o valor disso do ponto de vista de integridade científica. Michael. Obrigado, Luiz. Eu acho que isso é uma iniciativa super bacana, uma forma de alcançar, né, pessoas que não têm normalmente contato com pesquisadores que, enfim, estão em centros distantes internacionalmente, como você mencionou. O nome é complicado, mas eu sou carioca, né? Acho que dá para perceber. E de onde é que veio sotaque. esse nome assim? O meu avô era alemão e, enfim, ficou esse nome, Michael Schlussel. É bom, eu acho que nome, eu tenho a ideia de que nome, então não sei se está provado cientificamente, mas o estilo do nome impulsiona a pessoa profissionalmente. Nomes diferentes, se isso é alinhado com competência, eu acho que é um facilitador. Pensamento provocativo bacana, nunca parei para pensar nisso, mas vou te dizer que tendo a concordar. Okay. Não tenho evidência nenhuma científica para... Não como determinante sozinho, mas deve ser um preditor independente. É possível, nome, né? É possível. Mas diga aí, fale aí do Equator. O que é Equator? Seu trabalho com Douglas Altman, que foi o criador do Equator, rapidamente. Sim, o Doug é reconhecidamente uma referência internacional, mas muito para além do nome, era uma pessoa incrível, foi um pesquisador que me inspirou muito durante o curto período, tem um relativamente curto período, né, que eu tive trabalhando bem perto dele. E, como eu disse, era uma pessoa assim, super humilde, apesar da fama internacional, e um educador, principalmente. Ele era um estatístico que se dedicou a melhorar a qualidade dos métodos na pesquisa, mais especificamente na parte de reporting. E daí a criação da Equator Network, que tinha como objetivo inicial reunir todos os recursos para melhorar o reporting de estudos na área de medicina baseada em evidência ou, enfim, diferentes áreas, não é? Ciência, médica. Né? Então hoje a gente sabe que o Equator reúne todos aqueles guias de como escrever bem um trabalho, né? A gente pode pegar, por exemplo, o Consort, que é como escrever um ensaio clínico randomizado, né? E você acha, eu percebo que tem ali o que você deve citar na sua escrita, mas eu tenho dúvida se uma pessoa não é capaz de cumprir com todas as recomendações e mesmo assim fugir da integridade científica. Eu queria que você comentasse sobre isso. É boa, nova pergunta provocativa, e eu vou ter alguma evidência para te falar. Agora, o quanto essa evidência sustenta a tua hipótese é uma coisa para a gente discutir também. Sim, há evidência publicada de que o uso de reporting guidelines atinge o objetivo para o qual eles foram desenvolvidos, que é uma maior clareza e estudos mais completos, né, com mais detalhes. O quanto isso significa melhores estudos é outra história. Perfeito. Porque os reporting guidelines, como o próprio nome diz, são focados na escrita, né, na descrição dos estudos, nos artigos, não no planejamento. Perfeito. Se um estudo não foi muito bem desenhado, não interessa que ele seja muito bem reportado, a evidência não vai ser lá grandes coisas. Eu acho perfeito a sua colocação, e às vezes as pessoas confundem, né, um artigo bem escrito com um trabalho bem feito, né? E eu já vi trabalhos que são uma coletânea de vieses, mas muito bem descritos de acordo com o Consort. Né? Agora faz até parecer a uma pessoa menos avisada que a coisa está íntegra cientificamente, mas se ela realmente cumpre com as determinações do Consort, a gente vai perceber mais facilmente a falta de integridade. Então a forma pode estar muito boa, mas a pessoa
é obrigada a descrever as coisas, então facilita uma pessoa que tem uma capacidade de julgamento avançada a perceber realmente os desvios, mas não é porque está direitinho descrito de acordo com o consórcio que a coisa é íntegra cientificamente. Então eu acho que a gente chegou num ponto bom. Por exemplo, a questão do spin. O consorte o consorte, não só o consorte, os guidelines do Equator, ele preveniria o spin, que é justamente a distorção que o autor pode fazer em relação à interpretação do seu trabalho? Existe esse foco de diminuição, tentar diminuir o spin? Existe preocupação. Existem em diversos reporting guidelines itens que tentam cobrir de certa forma, como eu vou dizer, aspectos do trabalho que poderiam se transformar em spin, mas não necessariamente vai conseguir prevenir, o uso de um reporting guideline vai conseguir prevenir todo e qualquer distorção, toda e qualquer distorção de resultados. Você acha que pode avançar, os reporting guidelines podem avançar no sentido de prevenir mais falta de integridade científica? Eu estava discutindo ontem, por exemplo, nós apresentamos o trabalho do nosso grupo, que é exatamente a republicação de estudos negativos, só que uma republicação que positiva o estudo, via análise de subgrupo, via análise de desfechos secundários. Então a gente demonstrou que em torno de 30% dos estudos negativos são republicados como positivos anos depois. E o que nessa discussão, uma reflexão que eu tive é que o consorte deveria sugerir que no título já viesse dizendo que aquilo ali é um subestudo, é uma subpublicação, porque muitas vezes a gente não vê com facilidade. O que é que você acha desses potenciais avanços que podem existir? Sim, sem dúvida. Da mesma forma, também já existe a preocupação de alguns dos desenvolvedores de Reporting Guideline em fazer atualizações constantes. O consórcio, por exemplo, foi criado em 1996 e de lá para cá já foi atualizado 2 vezes. A última publicação em 2010 e já estou sabendo que estão planejando mais uma atualização. Isso por quê? Porque a ciência avança, não é? E a gente fica descobrindo outras formas, enfim, é uma palavra forte, mas fraudulentas de vender o seu peixe. E sem dúvida o spin é uma das formas enfim, quebrar a integridade da pesquisa, que a gente discutiu hoje bastante aqui nesse evento, e que tem sido dada uma maior atenção. Como eu disse, há itens que tentam cobrir isso, mas não dão conta, no formato atual, de prevenir completamente. Perfeito. E o spin é só um dos exemplos que eu posso te dar. Eu acho que também as extensões... Outros exemplos, quer falar de outros? As extensões de reporting guidelines também são motivadas por isso, porque há certos... Eu vou manter o exemplo do consort, porque talvez seja o mais conhecido. Há certos desenhos específicos de clinical trials que requerem mais detalhes e também permitem que os autores, de certa forma, não forneçam ou... Às vezes eu esqueço as palavras em português, me perdoe. Overselling os results. Exatamente. Então, com essa preocupação e nesse sentido, se desenvolvem extensões para desenhos de estudos específicos ou variantes, não é, de clinical trials, como a gente diz. Você é parte do grupo de professores aqui da Oxford que dá curso de como escrever de uma maneira correta um trabalho científico. Quer falar um pouco disso, desses cursos? Como é que vocês treinam os pesquisadores em relação a isso? Da forma como você falou, parece até que eu fiz aqui um treino antes para vender o meu peixe de uma forma que eu não tenho capacidade para atender. A gente treina para que a escrita de artigos científicos seja mais completa e mais transparente. Ensinar a escrever, eu acho que é uma arte que eu não domino. Estou tentando sempre aprimorar, mas eu não poderia dizer isso, porque eu acho que seria uma propriedade que eu não tenho. Agora, esses cursos, eles focam principalmente nos recursos para manter a integridade da pesquisa no último estágio, que é a publicação dos artigos com resultados e descrição dos métodos. Os reporting guidelines estão no centro, né?
desses cursos, mas a gente tenta se manter atualizado com outras potenciais plataformas ou ferramentas para manter a integridade da pesquisa, como, por exemplo, publicação de protocolos, publicação de planos de análise estatístico, o que está muito em voga no momento, preprint ou registered reports, data sharing. Defina, nem todo mundo sabe o que seria o preprint, o que seria o registered reports, rapidamente. Sim, o preprint é uma... Bom, há diversas plataformas onde você pode depositar o teu manuscrito antes de submeter a um jornal que vai ter aquele processo tradicional de revisão por pares. A gente está acostumado, e você ganha inputs de outros pesquisadores que podem ou não ser pares no sentido de estarem fazendo pesquisa na mesma área que você. E isso é super útil, porque muitas vezes você ganha inputs de pessoas que não têm nenhuma relação com pesquisa, mas que são diretamente interessados, como pacientes, por exemplo. Já os Registered Reports são uma outra forma de publicação e que tem como objetivo prevenir o viés de literatura, o viés de publicação, não é? A ideia é: você submete o protocolo do seu estudo, esse protocolo é revisado por pares e, se for aceito, o jornal, em teoria, se compromete a publicar os resultados desse estudo, independente de serem ou não estatisticamente significativos. Então, a ideia seria diminuir a não publicação de resultados, entre aspas, né, não interessantes. E facilitar também a publicação, a pré-publicação do protocolo, né? Inclusive, na nossa participação, ajuda do nosso editor executivo João de Deus, quem você conhece bastante, a gente criou o Register Reports na Evidence. Então, a Evidence é uma revista agora que tem isso, na intenção de estimular, por exemplo, os pesquisadores, os pesquisadores de nossa pós-graduação, que todos publiquem seus Register Reports, seus trabalhos, seus desenhos de estudo, e que isso seja comparado depois com a publicação final e esse tipo de coisa. Então, acho que é uma iniciativa bem interessante. Entrando aqui um pouco no lado pessoal, porque essa é uma coisa inspiradora também para jovens consumidores de ciência, né? Você é um brasileiro que começou com estatística, né, e evoluiu para escrita, para integridade, para guidelines de como escrever. É uma coisa parecida com o Douglas Altman, né, que começou como estatístico, mas o final do legado dele foi mais ligado a isso. Eu queria que você contasse um pouco a sua história, como é que você, do Rio, veio parar aqui, da estatística veio parar no Equator. Então vamos lá, porque a história é longa. Tão longa que eu ainda nem tive tempo de contar completamente para o Luiz. Na verdade, o meu diploma é em nutrição. E quando eu comecei a carreira acadêmica, sim, foi que eu me dediquei à análise de dados. Principalmente pelas circunstâncias do meu mestrado, eu já tinha um banco de dados que eu precisava analisar e tive tempo, então, para me dedicar a aprender análise estatística. A mesma coisa aconteceu no doutorado e em um determinado momento, quando eu percebi, eu era o analista de dados. Eu prefiro me classificar como analista de dados porque eu não tenho um diploma em estatística, mas tenho, enfim, que se diz expertise, não de uma forma arrogante, mas eu sei fazer análise de dados, não é? Mas o meu interesse começou justamente por causa da qualidade dos estudos publicados que eu lia, principalmente na área em que eu trabalho. É muito comum encontrar estudos de qualidade duvidosa da área que eu vim, não é? Que era na área de nutrição. Então isso sempre, tudo, né? Exatamente, sempre despertou uma curiosidade muito grande em mim. E quando eu vim para cá, inicialmente, o plano era ficar 1 ano. Eu vim como eu disse, analista de dados, não, um epidemiologista, para trabalhar com um banco de dados de um estudo multicêntrico e pelo Ciências Sem Fronteiras, e ia voltar para o Brasil. Só que a verdade é que o programa de Ciências Sem Fronteiras, como qualquer outro programa, tem regras que não se aplicam a indivíduos, não é? Mas a uma categoria. E, honestamente, eu acho que a minha contribuição muito maior foi depois do programa, aqui onde eu estou.
porque eu consegui fazer diversas colaborações internacionais, que é um fator super importante para elevar a qualidade da pesquisa do país, mas internacionais no sentido de voltar ao Brasil. Eu estou estando aqui fora. Você colabora com o Brasil. Com você tá pesquisadores do Brasil. Exatamente. Tem mais potencial de colaborar com o Brasil daqui do que... E além disso ser uma outra fonte de contato para trazer alunos, e alguns já vieram para trabalhar aqui comigo durante um curto intervalo de tempo. E, enfim, continua. Agora a gente vai nessa nova fase, digamos assim, da minha carreira, que é investir na qualidade, né, na integridade da pesquisa, por meio de diversas fontes, diversas plataformas diferentes, entrar com força mesmo para aumentar a qualidade da pesquisa no Brasil, seja no Journal, no Evidence, ou numa colaboração que, enfim, a gente já está aí delineando para trazer. Eu acho que essa conversa é a primeira de muitas, né? Sim. Você é editor da Evidence, eu acho que vai dar uma contribuição muito grande na questão do fazer pesquisa, mas eu acho que você tem uma missão também que pode ser desenvolvida, que é fazer o consumidor da pesquisa entender a falta de integridade científica que pode existir por trás da escrita. Né? Então, não só para quem vai escrever, mas é como se quando a gente vai, um bebedor de vinho vai numa vinícola. Não é para aprender a fazer o vinho, mas quando a gente aprende como se faz, a gente acaba sendo um melhor consumidor. Então, eu acho que a gente tem essa missão também. O pesquisador tem a missão também de ensinar ao não pesquisador quais são as armadilhas que a pesquisa pode colocar na gente. Então, acho que eu conto com você nessa missão também no Brasil. Mas foi ótima conversa, ótimo te conhecer, que continua esse nosso relacionamento de amizade e um relacionamento intelectual em prol de uma melhor saúde, né, no mundo e no Brasil. Obrigado, Maicon. Com certeza, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, inicialmente o convite para participar como editor do jornal e agora para colaborar, e como você falou, não apenas em fazer pesquisa, mas em pensar a pesquisa, né? Isso era uma coisa que o Doug, por exemplo, dizia muito, né? As pessoas estão tão ocupadas fazendo pesquisa que elas não têm tempo para parar e pensar no que elas estão fazendo. Eu acho que essa é a nossa missão, colocar essa bola para rolar e conscientizar que as pessoas têm que investir mais tempo pensando naquilo que elas estão fazendo. Perfeito. Terminamos de um aspecto filosófico perfeito. Obrigado pela conversa. Eu é que agradeço pelo convite.